Bom dia, galera. A gente dá início à nossa semana aqui. Eu espero que todos tenham tido um excelente final de semana. E a gente fala aqui sobre as revoluções inglesas. Mas antes de entrar de fato nas revoluções inglesas, a gente tem que entender um pouco o contexto europeu nesse período, as coisas que ocorriam lá nesse momento, tá? Bom, nesse período, entre ali o século XVII e o século XVIII, vão rolar as primeiras revoluções liberais, tá? Ou seja, revoluções que buscavam derrubar o absolutismo e promover o que a gente chama hoje de capitalismo. Tá? Então, essas revoluções foram que deram possibilidade na transição do feudalismo para o capitalismo. Então, elas são consideradas marcos finais da Idade Moderna e início da Idade Contemporânea. Tá? Bom, novos valores vão surgir, geralmente os valores burgueses, que vão surgir a partir de agora. O capitalismo, depois dessas revoluções, vai se tornar predominante. Tá? Então, elas foram determinantes para o fim do antigo regime, tá? E acabou liquidando de vez a base do Estado monárquico, ou do Estado absolutista, do antigo regime, desculpa, que é o Estado absolutista, tá? O Estado monárquico absolutista. Os principais setores interessados e participantes dessas revoluções foram os burgueses. E daí para frente, tá, a partir do momento em que os burgueses conseguiram tomar o poder, eles começaram a divulgar a sua visão de indivíduo, sua visão de mundo. Tá? Dentre esses valores aí a gente tem, por exemplo, o liberalismo, a gente tem dentro do liberalismo vários pensadores e filósofos que vão buscar explicar qual é a lógica dessa doutrina. Tá? Então a gente vai ter lutas e obras, né? Pela a liberdade individual, pelo direito dos indivíduos, tá? Pelas os direitos dos indivíduos que eram considerados fundamentais e inalienáveis, tá? Então eles defendiam essa situação aí de igualdade, tá? Liberdade de pensamento, liberdade de expressão, participação da população, né, em decisões políticas, aí direito à igualdade jurídica, para acabar com esse negócio de que o nobre pode fazer o que quer, que ele não vai ser julgado, assim como o rei não é julgado, mas somente a camada mais pobre, no caso a burguesia daquela época, mais os camponeses, sofreriam com o rigor da lei. Então eles defendiam todas essas ideias aí. Obviamente, gente, eu defendo essas ideias para a minha classe, para as outras nem tanto. A gente vai entender isso com o decorrer da, do estudo das revoluções liberais. Tá? Aqui, esse capítulo especificamente, a gente vai falar sobre a Revolução Inglesa, e aí tem duas partes, né? Dois momentos decisivos dessa revolução que a gente vai ver no decorrer do nosso conteúdo, que é a Revolução Puritana, acontecendo de 1642 a 1649, e a Revolução Gloriosa, de 1688 a 1689. Tá? Bom, seguinte, entendendo então essa transição. A gente teve ali entre o século XVI e XVII o predomínio da chamada dinastia Tudor. Tá? Essa dinastia Tudor, ela de fato exerceu ali o absolutismo mesmo, tá bom? Então era totalmente absolutista do jeito que a gente conhece. Nesse período era muito tradicional na Inglaterra é, a distribuição de terra aos chamados barões, né, que eram nobres, eram senhores de terra, que eram a aristocracia feudal da época da Inglaterra. Tá? Então ali era muito comum que o rei doasse terras para esses caras, dando a eles também um forte poder político por conta disso. Esse poder político desses caras eram praticados no parlamento. Aí você pensa, mas como é que tinha um parlamento e o regime era absolutista? Esse parlamento era composto basicamente pela nobreza, tá? Pelo clero e pela burguesia emergente. Então, resumidamente, somente pela classe mais rica. Então, é assim que o rei mantinha todo o seu poder, tá? Agradando a essa classe mais rica aí. Bom, o parlamento dividia com o rei o poder de fazer leis, tá? E a dinastia Tudor ela soube lidar com essa divisão, essa tensão que acontecia com frequência ali. Então, os caras sabiam vamos dizer assim, sabiam ser diplomáticos para manter o seu poder intacto. Outra coisa que favoreceu muito ao absolutismo inglês foi a decadência da Igreja Católica depois da Reforma Protestante. Então, como ela começa a perder
força, lá dentro da Inglaterra, quem vai acabar ganhando mais força, a gente já viu isso sobre o Henrique VIII, quem vai acabar ganhando muita força é o próprio poder real. Então, nesse período, a gente tem um fortalecimento muito grande do absolutismo dentro da Inglaterra. Tá? Bom, práticas mercantilistas eram praticadas lá dentro. O que seria esse mercantilismo? É uma espécie de capitalismo, gente, mas com grande influência do Estado sobre as situações. Tá? Então, o Estado ele acabava distribuindo bens e possibilidades para aqueles que ele desejasse, no caso, o rei. Né? Então, assim, a burguesia ela acabou se aliando um pouco mais à questão do Estado, quando ela começou a se enriquecer um pouco mais, tá? E muitos burgueses, é, buscando esses direitos e essas reivindicações, eles acabaram sendo beneficiados por esses monopólios. Então, acontecia o quê? Eles ganhavam grandes propriedades, né, construíam grandes propriedades, com comércio de lã, principalmente, e manufaturas, principalmente a manufatura têxtil, tá? Então, os setores burgueses da Inglaterra, eles acabaram nesse período estendendo a sua influência por toda a Europa continental e também dentro da Inglaterra e também no mundo, tá? Então esses caras começaram, por exemplo, a mandar tecidos para para a Ásia, para a África, para a Europa. Aqui para a América, nem tanto, porque aqui a gente tinha a questão colonial, né, as práticas coloniais, e isso aí não estava mais, não permitia que a Inglaterra comercializasse com os países da América. Mas, enfim, tá? Cada vez mais os lucros eram maiores, eles recebiam da coroa os chamados monopólios, ou seja, somente essa alta burguesia poderia praticar o comércio de carvão, ou aquela outra poderia praticar o comércio de tecido, comércio externo, no caso. Tá? Então, assim, era um monopólio cedido que acabava gerando altos lucros. Tá? Bom, nesse período também, tá, uma boa parcela dos proprietários de terra que também defendiam o absolutismo inglês. Por quê? Porque ali existia uma chamada política de cercamentos. Essa política de cercamento consistia basicamente em tomar as terras que eram dos camponeses, tá? E doar ou leiloar essa terra à alta burguesia e aos nobres, tá? É, que eles utilizariam para criar carneiros, para aumentar a produção de lã, para aumentar a matéria-prima, para aumentar as manufaturas têxteis, para aumentar a sua influência por todo o mundo, como a gente já viu. Tá? Só que aí, gente, a burguesia começa a crescer. Demograficamente falando, a burguesia começa a crescer. E aí, com o crescimento da burguesia, o Estado absolutista inglês vai começar a ter dificuldade, porque esses monopólios vão começar a se extinguir. Se um burguês ganhou, o outro também quer. O nobre ganha, a alta burguesia também quer. Então, começa a ter uma série de distúrbios nessa concessão de privilégios aí, tá? Então, a burguesia que não conseguia atingir esses privilégios, que chegaram nesses pontos ápices de privilégio de ter monopólio, esse lance todo, ela acabava tendo que se contentar com o mercado interno. E como que funcionava isso? A gente não tinha, assim, naquela época, indústrias, manufaturas gigantescas, coisa parecida. O burguês tinha poder aquisitivo, ele conseguia comprar as coisas. O camponês, ou até o cidadão urbano, né, ele tinha é, a mão de obra, ele tinha o dom de fazer as coisas. Então, o que acontecia? Muitas vezes os burgueses compravam as ferramentas, deixavam nas casas desses camponeses, desses artesãos, tá? Depois, periodicamente, mandava matérias-primas e recebia já o produto pronto. Recebendo o produto pronto, ele só tinha o trabalho de vender. Tá? Então, ele fornecia a ferramenta, ele fornecia a, a matéria-prima e pegava depois o produto final. Né? Obviamente, ele pagava por esse produto final, recebia, né, o produto e revendia esse produto com uma porcentagem de lucro em cima dele. Tá? Então, inicialmente, o capitalismo ele começa dessa maneira, pouco a pouco, sendo estendido pela sociedade. Tá? Depois a gente vai ver que quando a burguesia conseguir de fato assumir o poder na Inglaterra, aí sim vão surgir as grandes manufaturas, vão surgir as grandes indústrias e tudo mais. Tá? Então, pouco a pouco, essa classe foi se fortalecendo, o lucro foi aumentando, tá? E aí eles passaram a ter como empecilho o absolutismo inglês. Tá? E esse empecilho acaba resultando
no surgimento das revoluções que vão ocorrer a partir de agora. Nesse período vai ter muita luta entre a nobreza dessa região. Tá? Na Inglaterra a gente vai ter muita luta entre os nobres e isso vai acabar gerando a decadência dos feudos. Os nobres morrem em batalhas, em guerras e tudo mais, e essas terras que sobram são leiloadas, são cercadas na política de cercamento, são distribuídas de acordo com a vontade do rei. Tá? E aí vai surgir, com a decadência dessa nobreza, surge uma nova nobreza que ela era muito mais ligada às ideias da burguesia. Ela tinha uma identificação muito forte com essas ideias da burguesia. Tá? Então eles defendiam o estabelecimento de uma economia de livre comércio, sem a intervenção do Estado na economia. Então queriam substituir o absolutismo, já que o rei palpitava em todos os setores do Estado, né? Substituir esse absolutismo por um regime liberal. Tá? Então, gente, a partir desse momento, começa a rolar revoluções dentro da Inglaterra, revoluções de caráter burguês. Tá? Então, eles vão acabar. Quando a dinastia Stuart completa 85 anos na Inglaterra, começam essas revoluções, eles conseguem derrubar o regime absolutista e começam a impor as suas reivindicações sociais, econômicas, políticas, culturais e tudo mais. E aí a gente continua daqui a pouquinho na nossa aula do Zoom, quando a gente vai falar sobre a dinastia Stuart e a crise do absolutismo. Tá certo? Então, um abraço a todos e até daqui a pouquinho.